A paz do Senhor, meu povo santo e abençoado pelo nosso Deus. Que bom estarmos mais uma vez juntos, para juntos lermos a palavra do Senhor, dando continuidade a esta leitura da Bíblia. Vamos continuar lendo aqui o profeta Isaías e hoje nós vamos ler os capítulos 27 e 28 deste livro maravilhoso. E eu quero pedir neste momento que o Espírito Santo de Deus nos visite, nos toque e nos abençoe nesta leitura. Que a Bíblia seja para nós agora um instrumento que Deus usará para nos abençoar, para nos afastar do pecado, para nos fortalecer em Deus, para nos dar conhecimento. Esta é a palavra. Ela será luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, você será iluminado por esta leitura. Diz assim, capítulo 27 de Isaías: Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Naquele dia, cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentassem, eu murcharia contra eles, ou eu marcharia contra eles em combate e poria fogo neles todos. Senão, que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o caminho de frutos. Acaso o Senhor o feriu como feriu aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com seu sopro violento ele o expulsa, como num dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incenso não ficarão de pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos estão secos e quebram-se, as mulheres fazem fogo com eles. Pois esse é um povo sem entendimento. Por isso aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor debulhará desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 27 diz assim: Ai daquela coroa, orgulho dos bêbados de Efraim e da sua magnífica beleza, situada nos altos de um vale fértil e que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão.
A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como um figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para os remanescentes do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar das portas, a guerra. E estes também cabaleiam pelo efeito do vinho, e não ficam de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões. Tropeçam quando devem dar um veredicto. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que ele está tentando ensinar? A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regras, regras e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, viram-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o Senhor soberano: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Esse texto se cumpre em Jesus Cristo, Jesus como sendo essa pedra angular, e aquele que confiar nele jamais será abalado. Essa pedra angular, muitos pensam, né, que ela é embaixo assim na edificação, mas na verdade ela é em cima, para sustentar a edificação. Ela é colocada em cima, então ela dá sustento para a parede. Muito interessante. Quando a gente vai a Israel, lá a gente vê essa pedra angular. Versículo 17: farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, dia e noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para cobrir-se. O Senhor se levantará, como fez no monte Perazim, mostrará sua ira, como no vale de Gebion, para realizar a sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora,
Parem com a zombaria, caso contrário, as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as suas rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Grande Deus, que esta palavra entre no nosso coração, que ela nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.